corrigido, ser exortado, porque eu quero ser o melhor cristão, eu quero ser o melhor irmão, eu quero ser participante da luta desta igreja, desse ministério. Senhor, eu quero ter mais paciência na minha casa com os meus, aqui na igreja com os meus. Eu quero ser mais afável, mais quebrantado, mais companheiro, mais amigo. Eu quero ser, Senhor, um marido que a minha esposa desejou. Eu quero ser a esposa que meu marido desejou, sonhou um dia. Eu quero ser um jovem, Senhor, nesta igreja, de ajudar esse ministério a caminhar, porque sou um sangue novo, tenho vigor e quero investir parte desse vigor na obra do Senhor. Eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero ouvir mais, eu quero estar mais longe do mundo e mais perto do Senhor. Aponta, ó Pai, de Cristo ser visto na minha vida. Nós queremos, Senhor, de todo o coração, que isso aconteça conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, amados. Deixa eu apresentar aqui, eu não fiz isso ainda, o namorado da irmã Fernanda, o irmão Wesley. Fica em pé, por favor. Irmã Fernanda, vocês conhecem, filho do irmão Inácio. Eles são namorados oficialmente, tá? Estou apresentando. Ele vai tomar comunhão conosco, porque ele está congregando nesse ministério. Certo? É isso? Então, está aí esse moço aí, Deus abençoe. Se houver um futuro, que eles tenham uma vida de testemunho diante do povo de Deus. Obrigado por sentar, irmão. Bem, eu não vou estender muito o que eu vou falar. Eu só separei aqui. Ó, esta mensagem está na minha mão. Ela foi pregada em 62. Todos os cristãos deveriam lê-la. Tem tantas coisas na ordem da igreja que está aqui e que as pessoas passam por cima. Chama Pondo-nos ao lado de Jesus. Eu quero trazer alguma coisa sobre isso. Olha, o tempo é a unidade. Quando São Martim, quando ele despertar na ressurreição, Paulo e o resto deles, isto estará tão recente. Me dá outro microfone, não vai ter condição. Meu Deus. Esquece isso aqui. Alô? Espero que isso funcione. Quando São Martim despertar na ressurreição, Paulo, todo o resto deles, isto estará tão recente como se eles estivessem bem na batalha, lutando. Já faz mais de 2000 anos. Porque eles seguiram diretamente, eles seguiram diretamente sobre aquela mesma esperança, esperando por sua vinda. E ali haverá um grito, e toda a igreja se levantará. Aqui será isto. Então isto não importa. Vejam,
temos que estar procurando por Ele. Ele, neste exato momento, nós não sabemos. Isto poderia ser possível, isto poderia ser daqui a 100 anos, poderia ser há 500 anos, 1000 anos, 10.000 anos, não sei, ninguém sabe. Mas digamos, por exemplo, que possamos viver cada dia como se ele viesse naquele dia. Viver cada dia como se ele viesse naquele dia. Se vivemos como se ele estivesse vindo neste dia, quando despertarmos, se estivermos dormindo na ressurreição, será tão rápido como se estivéssemos dormindo apenas e acordar. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos apanhados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Então, isto será renovado. Mas agora, até aquele tempo, até ele chegar, nós queremos viver cada dia como se ele viesse no próximo minuto. Porque pode ser o fim da sua vida naquele momento. Você sabe quando partirá? Este pode ser o nosso último fôlego. Temos isto conosco agora. Então você deseja viver como isto é. Mas agora, para levarmos mais adiante, teremos que colocar pegada. Aqui, nas areias do tempo, para que outros possam ver. Se Paulo não tivesse ido pelo caminho que ele foi, então João não saberia como segui-lo. Se João não tivesse seguido em frente, Policarpo não saberia seguir. Policarpo não tivesse seguido em frente, Irineu não saberia como seguir. Se Irineu não tivesse seguido em frente, Martim não saberia como seguir. O que quero ver e o que quero dizer? Cada um tem que colocar pegadas nas areias do tempo. Bem, se eu pensasse que ali havia uma denominação ou qualquer outro grupo de crentes que tinha qualquer coisa melhor do que temos aqui, irmão, eu gostaria de imergir esse pequeno corpo nisto rapidamente. Eu esperei, eu tenho almejado, eu tenho tido esperança e criei que algo grande viria algum dia. Talvez o grande profeta de quem falo virá. Elias, eu sempre criei, pensei que talvez eu viveria para ver o grande dia, para viver o dia quando eu pudesse mudar, quando eu veria essa pessoa se levantar em cena. Era ele mesmo. Então eu poderia tomar minha igrejinha e dizer: irmãos, este é o homem. Este é o homem que temos procurado. Este homem é ele. E eu esperei por isto. E se realmente aquilo aconteceu, então estou procurando para dizer aqui em cima: irmão, é este. Vindo aqui agora, é este mesmo.
E eu quero ver a igreja segura assim. Todo o pastor real quer ver que o seu povo está seguro. Agora, ele dá-nos uma visão que Paulo abriu o caminho, foi para João. João, sendo o homem que esteve na ilha de Pátimos, que viu a visão deste dia aqui, que viu a noiva, em Apocalipse 19, agora tinha que ter um homem para abrir as Escrituras, para João saber aonde ele estava e para onde ele ia. Paulo abriu um caminho para João, e depois abriu o caminho para Policarpo. Cada homem foi deixando a sua marca, deixando as suas pegadas. Moisés no Monte Horebe, por onde ele caminhou, quando ele desceu no Egito, ele sabia que lá atrás tinha deixado um lugar que Deus o comissionou. E quando ele foi para dentro do Egito, se ele fosse como Moisés, um pregador, ele seria um fracassado. O povo queria estar certo e convencido que ele poderia abrir o caminho para a libertação, que ele seria capaz de abrir o caminho e libertá-los. Por isso que Moisés chegou no Egito com uma mulher, um filho, uma vara na mão do deserto. Ele já tinha tido lá atrás, no Monte Horebe, a experiência, tá? Daquela vara tornar-se uma serpente. Ele já tinha tido lá no Monte Horebe a experiência de pôr a mão no seio e voltar leprosa. Então era o homem velho, era o velho Moisés, com a mão leprosa. Ele não podia manusear aquela vara, aquele ministério, com o velho homem Moisés. O Senhor disse: coloque-a de novo. Ele colocou. Quando ele tirou do seio, a sua mão estava perfeitamente como a outra. Ele disse: com esses dois sinais, você vai libertar o meu povo. Agora você percebe, quando ele chega no Egito, que houve o caso das serpentes, e que Janes e Jambres fez da mesma maneira que Moisés fez, realizou os mesmos sinais que Moisés realizou, mas vem a pergunta: e se Moisés não fizesse, como que eles iam fazer? Eles só vieram depois que Moisés tinha feito sinais, que eles não sabiam como se conduzir, como fazer. Então eles eram magos, eles eram, uma palavra mais direta, eram feiticeiros. E quando viu aquilo, eles tinham a ciência, eles tinham o segredo de imitar aquilo. Isso estava neles. Entre todo o Egito tinha eles só que faziam aquilo, os magos Janes e Jambres, 2, para imitar Moisés. E quando Moisés começou a ser imitado por eles, tudo que Moisés fazia, eles também faziam. Moisés nunca parou, nunca deu atenção àquilo, por causa da comissão que ele tinha recebido no Horebe. Então Moisés sabia, com experiência, de que aquilo não ia desanimar o povo, porque também dentro do Egito tinha levantado 2 homens que faziam o que Moisés fazia. Eles chamavam a praga que Moisés tinha chamado. Agora só Moisés tirava a praga, eles não tiravam a praga. Estou tentando explicar nesta noite
para vocês que depois de William Branham vieram muitos Janes e Jambres para imitar esta mensagem, para imitar a vida cristã, para imitar ser um ministro. Mas você sabe que eles jamais teriam isso se o William Branham não viesse e abrisse a palavra. Depois que você tem o material na mão, fica fácil você manuseá-lo e puxar para um lado e puxar para o outro. Agora, a coisa correta de mantê-la exatamente como diz o Senhor, no original, aí você precisa de uma vindicação, aí você precisa do mesmo Espírito que estava no profeta, o mesmo que estava em Cristo, para você entender como a coisa funciona. Sem o Espírito Santo, esta igreja, esta mensagem não funciona. Eu posso pregar tudo o que está na mensagem, falar das 7 eras, falar dos mistérios, da abertura dos selos, e falar com eloquência, falar trazendo fatos, histórias, tá? Argumentos convincentes. Eu quero saber o resultado final. O resultado final que nós devemos saber o que vai acontecer. Se for verdade, não tem como você detê-la. Se não for verdade, nunca irá funcionar. Se nós somos verdadeiros, vai funcionar. Se não formos verdadeiros, por mais que nós possamos ser imitadores da vida cristã, não vai funcionar. Por isso que nenhum argumento convence um cristão. Não. Pode fazer serpente andar por aí à vontade. Pode fazer tudo que os magos fizeram. Não vai funcionar. Agora, quando você chega e põe a verdade diante do povo, Deus é responsabilizado por fazer aquela verdade tornar-se realidade no coração de quem está ouvindo. Moisés abriu o caminho através do mar. Josué estava com ele. Moisés entrou no deserto e deu comida para o povo. Moisés estava no deserto e deu água para o povo. Moisés estava no deserto e deu a cura divina para os doentes. Tudo que Israel necessitava, Moisés tinha. Você podia chegar a Moisés e falar com ele que ele tinha o que você necessitasse. Porque ele estava num lugar que não plantava e que não criava, era deserto. Por isso tinha pão do céu. Por isso tinha água da rocha. Por isso tinha cura divina. Lá não tinha hospital, lá não tinha cruz vermelha, primeiros socorros. Lá tinha Moisés, que era muito além disso. Nós não precisamos de uma cruz vermelha. Nós não precisamos de primeiros socorros. O mesmo Deus de Moisés veio sobre o William Branham para suprir tudo o que esta igreja precisa. Nós temos que achar o fio da meada, achar o caminho para você ser participante disto. Agora, não foi muito fácil para Moisés. Moisés teve muitas lutas. O povo se tornou rebelde um certo tempo. E Moisés sabia que quando o povo viu a terra e rejeitou a terra, viu a palavra e rejeitou a palavra, ele sabia que aquele povo ia morrer. Mas Moisés nunca deixou de cuidar deles. Moisés nunca deixou de dar a eles o que eles necessitavam. E Moisés ficou com eles 40 anos no deserto. E toda aquela geração teve que morrer para o Senhor trazer uma nova geração. E aquela nova geração
não conhecia nada do Egito, nada da abertura do mar. Por quê? Porque eles nasceram no deserto, 2 milhões de pessoas, 40 anos no deserto. A mãe que teve parto no primeiro mês de 2 milhões, o filho já tinha 40 anos. Porque foram 40 anos. Então foi uma geração toda que nasceu no deserto e uma geração toda que morreu no deserto. E vieram tantos imitadores de William Branham nos seus dias e não deram em nada. E o Senhor abriu a palavra. E quando o Senhor abriu a palavra, lá no ano 63, quando o Senhor apareceu, o povo não entendeu. O povo não entendeu o pilar de fogo. Não era para aquele dia, não era para aquele tempo. Mas se Deus tinha trazido um profeta, se Deus tinha trazido um pilar de fogo, e se ele veio pessoalmente falar com o irmão Branham na abertura dos 7 selos, o irmão Branham tinha experiência de ouvir o Senhor pessoalmente lá naquele quartinho para abrir cada selo. O Senhor vinha em cada noite para abrir o mistério para ele. E o irmão Branham trouxe tudo o que o povo precisava para aquele dia, mas não era ainda aquele povo. Aquele povo passou todo o tempo que passou, mas Deus tinha algo lá na frente. Deus olhou lá na frente, alguns anos na frente, e sabia que ia ter uma grande confusão neste tempo, e que ia ter ramificações por todos os lados. Deus sabia que ia ter muitos imitadores aqui, mas também, aonde tem a imitação, antes que chegue o imitador, o verdadeiro tem que chegar. Não estou nomeando isto a ninguém. Eu estou dizendo como Deus trabalha, como Deus faz as coisas. Então ele vem e traz uma verdade em uma nação, uma verdade para um povo. Simplesmente vai aparecer muita gente atrás daquilo. Mas enquanto o verdadeiro não se manifestar, o falso não faz nada. Que experiência! Cada ministro atrás do púlpito tem que conhecer isto, saber realmente isto, como se você conhece uma cartilha. Tem que chegar o verdadeiro para que venha depois o imitador. E não tem como, é inevitável, porque o imitador nasceu para imitar. Ele não tem o caráter de Cristo, não tem o caráter da palavra. Agora, quando Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então imitar a Paulo, mas quando Paulo disse, sede meus imitadores, não era fazer as coisas de uma maneira automática, sem saber o que estava fazendo. Eles tinham alguém que ensinava, que o instruía para ser imitador dele. Jesus disse, vocês estão vendo a obra que eu estou realizando? Vocês estão vendo os mortos levantar? Eu estou deixando marcas. Eu estou deixando para vocês marcas em cada esquina, para que lado vocês irão se dobrar. Moisés deixou marca por onde ele passou. E quando Deus tirou Moisés, tinha um homem prontinho agora. Ele sofreu no deserto. Ele teve as consequências do deserto. Josué e Caleb passou pelos momentos difíceis no deserto. Mas eles sabiam que tinha uma terra. Eles tinham provado da terra. Eles tinham comido da terra. Sabia que ele estava lá. E sabia que eles eram mais do que capazes. Eles viveram em um mundo de incrédulos. Eles viveram no mundo de pessoas que arrazoavam, que discutiam com o profeta, que era contra o profeta, mas dependia do profeta para viver, para comer no deserto. Josué viveu no meio deles,
Mas quando Deus sacou Moisés e comissionou Josué, agora o povo era diferente. Não era aquele povo misto, rebelde, encrenqueiro. Aí vamos lá, sem ler a Bíblia. O Senhor disse: guarde o livro que Moisés escreveu. Guarde as palavras de Moisés. Em outras palavras, caminhe como Moisés caminhou. Ele deixou marcas por 40 anos, Josué. Ele escreveu, Josué. Você tem um livro na mão. Olha no livro, Josué, e guarde cada palavra que Moisés escreveu. Viva cada palavra que ele ensinou. Porque aonde você chegar, todo inimigo vai ser dominado. Se você guardar esta mensagem, aonde você chegar, cada inimigo vai ser dominado. Eu creio que estou pregando para crente, né? Não pregando para boi sonso, para crente, que entende isto. Mas está tendo um grande problema e não há solução, nem na ciência, e não há maneira. Não tem problema. Você já viu Deus correr de algum problema? Você já viu Deus sair da linha e deixar o homem sozinho? Até em muitos episódios parecia que os homens estavam sozinhos. Como Sadraque lá no Egito, lá na Babilônia. Parecia que ele estava sozinho. Mas Deus estava dando um teste para aqueles hebreus. Deus ama dar teste para os seus filhos para envergonhar o diabo. Ele ama te provar para envergonhar Satanás. Que ele nos ponha à prova para envergonhar o diabo. Moisés deixou o caminho para Josué. Josué era capaz de assumir aquilo. Era capaz de entrar com o povo na terra, representando o Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, mas deixou um caminho, deixou uma sepultura vazia. Enviou o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que está aqui nesta noite, para a sua igreja. E a igreja recebeu o Espírito Santo, foi lá e fez as mesmas coisas que ele fez. Ele disse: olha, vocês estão vendo os mortos levantar? Você está vendo lá sair da sepultura? Você está vendo a tempestade parar? Vocês vão fazer obras maiores do que estas. Eu só estou deixando o ensinamento, eu estou deixando pegadas, estou deixando a palavra para que vocês creiam nela. E eles creram de tal maneira que quando encontraram um homem inerte, paralítico, sem poder andar, eles citaram a palavra: não temos ouro nem prata, mas nós temos marcas, nós temos ensinamento, nós temos pegadas do nosso mestre. Ele disse para nós que nós somos capazes de fazer o que ele fez. E mandou que o homem levantasse e andasse, e não falhou aquilo. Precisamos chegar a esta hora de encorajamento para fazer essas coisas. Não podemos cruzar os braços, igreja. Nós temos que avançar nesta hora. Deixa o quadro ficar negro. Deixa a coisa ficar ruim. Se o Senhor fosse lá, um dia antes, aliás, Lázaro morreu, foi 4 dias na sepultura. Se ele voltasse na doença dele, ele ia realizar uma cura. Sem dúvida que era maravilhoso. Mas ele deixou o problema apodrecer. Ele deixou o problema apodrecer. O Senhor deixou que Jairo perdesse a filha. Aí ele ganhou a filha. Deus vai permitir que você perca, viu?
para que você possa ganhar. E quando a filha estava morta, acabaram as esperanças, não foi? Não tinha mais nada o que fazer, nada. Chegou um mensageiro e disse assim, correndo, olha, deixa o mestre em paz. Sua filha acabou de morrer. Aí, se fosse uma pessoa sem eleição, ia pegar e falar, até logo, acabou tudo. Eu esperava que ela vivesse, desse tempo para chegar aqui e falar contigo, mas acabou. Quando a notícia chegou, a pior notícia, morreu. Então, o Senhor olhou para o homem e disse, você crê? Você é capaz de crer? E aquele homem saiu, retornou com o Senhor. Se ele não crê, você não precisa nem ir, que ela morreu, mas vem comigo. Agora Jairo estava levando para casa a ressurreição. Jairo está levando para casa a vida. A vida! Amém? Ele está levando a ressurreição, ele está levando a vida para casa. E quando o Senhor chegou lá, encontrou o quê? Incredulidade. Gente chorando, a berreira, sabe? Aqueles escândalos que uma pessoa morre, aquela coisa toda. A moça estava morta lá, estava lá já com o corpo rígido. O Senhor falou assim, só para testar os ouvidos que ouviam. Ela não está morta, a menina dorme. Aí virou uma piada. Aí eles riram. Dele. Aí ele chamou 3 companheiros de ministério que sustentava a palavra. Vem aqui, Pedro, João e Tiago. Entre comigo aqui. Olha, vai esse bando embora. De vez em quando ele manda um bando embora, né? Manda esse bando embora de incrédulo. Tirou todo mundo, ficou ninguém. Ele olhou para a menina, nem a mão nela tocou. Talita come. Menina, te digo, levanta-te. Pegou na mão da menina, perfeitamente, sem doença, cheia de saúde. E disse para o pai, agora se alimenta, ela que está com fome. Amém? Agora você viu a atitude desse homem? Deus fez a coisa ficar podre, ficar ruim. Porque se a filha estivesse apenas com uma doença, ainda ele ia insistir. Mas Deus deixou a coisa chegar no grau máximo, morte. Morte, acabou o recurso. Morreu, então acabou. Então agora é hora. Agora é hora de você crer na palavra. Quando você não tem nenhum recurso mais, tudo se esvaiu. Então é hora de você tomar a palavra. Quem deixou marcas para nós foi o William Branham, como Paulo deixou para João, para Irineu, Martim, assim por diante. E quando chegar aquela manhã de ressurreição, esta gente vai fazer uma fileira levantando um por um, e seu grupo levantando naquela manhã de ressurreição. Eles irão levantar como se tivessem dormido ontem e hoje estão acordados, perfeitamente ressuscitados. Agora, só um minuto. Quero passar algo para vocês aqui para a gente prosseguir. O profeta disse o seguinte, ó. E o diabo pode personificar qualquer daquelas coisas. Porém, ele não pode ser o Espírito Santo. Ele pode personificar estes dons, porém ele não pode ser o Espírito Santo. O diabo faz a coisa quase perfeita. Quase perfeita. É uma imitação. Agora, a serpente de Moisés,
engoliu as serpentes de Janes e Jambres. Nunca mais eles recuperaram aquela serpente. Onde estava a serpente de Janes e Jambres? Dentro da vara do ministério de Moisés. Isso era, aquele ministério estava na mão de Moisés, passou para o seu irmão Arão, e aquela vara foi para lá no Santíssimo, e ela, na presença de Deus, reverdeceu, aquela vara ressuscitou. Significa que o diabo estava controlado por Moisés. Aquelas serpentes dentro da vara de Moisés, Moisés dominava tudo. Todas as vezes que Moisés levantava a vara, aquela serpente estava presa ali, não podia fazer nada. Todas as vezes que você toma Deus em sua palavra e levanta a sua oração baseado na palavra, fundamentado na palavra, então Deus está ali e todos os demônios estão dominados. Você precisa crer assim. Ele disse, e o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado, porque ele segue o sangue inteiramente desde o livro desde o livro da redenção. Aquele foi o propósito dele, ter vindo, aquilo é o que ele seguiu cada era ele tem seguido aquilo, para ver que isso tem sido trazido. E eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Agora, o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando Deus em carne humana. Como ele fez antes de Sodoma, ao queimá-la, que era um tipo apenas. Então Abraão, ele apareceu para ele. Preste bem atenção nisto. Aquilo era uma sombra. E isso é tropeço para muita gente. Eu vou entrar numa coisinha agora aqui bem profunda. Tá? Aquilo é tropeço para muita gente. Nunca entenderam um pouco da mensagem que é Deus encarna. Esta é a verdade. Deus não podia se encarnar com os pentecostais. Ele não estava aqui. Deus não pôde se encarnar nos dias de Wesley. Ele não estava aqui. Deus não podia se encarnar nos dias de Lutero. Ele não estava aqui. Mas chegou um tempo prometido na Bíblia que ele estaria aqui. Agora faz-se a pergunta: quem que ele vai usar? Ele vai usar o homem que ele redimiu. Sabe o que é ser redimido? É estar de volta no pleno estado de origem. Lá no princípio. Quando ele te redimiu, você pode enfrentar lutas, dificuldades, porque você é dotado de afeto, de sentimento. Que atrapalha a nossa fé é afeto. O que atrapalha a nossa fé é apego às pessoas, amigas e parentes. Isso atrapalha muito, entendeu? Mas a fé não tem parente. Tá? A fé não tem parente. A fé age por si mesma, ela é soberana. Ela não pede licença, ela não pergunta se pode fazer, ela vai lá e faz. Isso é fé. Ela vai lá e faz. Senhor, não sou digno de tê-lo em minha casa, envia a sua palavra e o meu criado estará curado. Exatamente na hora que ele falou, foi a hora que o moço foi curado lá. Aquilo foi a fé do centurião, que levou a palavra ao seu criado. Aquela mulher que tocou na orla do seu vestido, tá?
Foi um toque de fé. Por quê? Porque depois daquilo, todos queriam tocar na orla do vestido dele, não aconteceu nada. Porque o resto era imitação. É como o batismo do Espírito Santo hoje. Só tem imitação. Falar línguas é uma imitação. Língua genuína do Espírito Santo. Só quem tem é um povo que é cheio do Espírito Santo real e tem esta mensagem. Do contrário, não vem falar de dons aqui não, que não funciona. É aquela mulher tocou a tal ponto que ela estava desesperada, enferma, e Jesus ficou fraco. Ela tirou virtude do Senhor. E você sabia que você, nesta noite, pode tirar a virtude dele? Ele disse, alguém me tocou. E Pedro disse, a multidão te oprime. Tanta gente está esbarrando, tocando em ti. Esse toque não, esse é diferente. Esse foi um toque de fé. Ele voltou e olhou a mulher, ela olhou para ele. Ele ordenou a cura dela, ponto. Jesus entrou e tinha 2.000 pessoas que ficavam lá o ano inteiro, a vida inteira, esperando a água agitar. Passou no meio de todo mundo para curar um homem velho. Não curou crianças. Você vai interrogar ele? O Senhor Jesus encontrou com um homem cego de nascença, em João 9, e curou aquele cego. E os pais ficaram com medo de dar testemunho, porque era expulso do meio religioso. Não podia mais entrar na sinagoga. E disse, se vocês querem saber quem curou ele, se ele era cego ou não era, pergunte para ele, é de maior. Ele responde por si mesmo. E perguntaram para o moço, você era cego? Sim. De nascença? Sim. Quem te curou? Um homem chamado Jesus. Não, desde os dias de Moisés, sabemos que um pecador não pode curar ninguém. Se ele é pecador, me curou, então pensa bem. Pensa bem, se ele não fosse pecador, então o que podia fazer? Ele abriu os olhos daquele cego de nascença. Aí a pergunta foi essa, foi o pai, foi a mãe ou ele que pecou? Disse ninguém. Não foi o pai, não foi a mãe que pecou. Não foi ele que pecou. Mas por que ele era cego? Ele nasceu cego propositadamente por Deus, para que nele fosse manifestado a glória de Deus. Você, meu irmão, nasceu de um certo jeito, para que Deus possa manifestar em você. Você foi modelado por Deus. Deus pôs uma natureza dentro de ti. Deus pôs uma semente aí dentro. E disse, eu vou passar um dia na terra. E vou colher esta semente, que está naquele vaso de barro. Está naquele homem, naquela mulher. Quando ele passou pelo seu caminho, você sabia que era ele. Você sabe o dia que ele passou no seu caminho, a hora que ele cruzou o seu caminho, e dali em diante você o seguiu. Por quê? Porque ele foi deixando marcas aonde ele passou. Você passa na Escritura, você passa no Velho Testamento, você passa na vida de Davi, na vida daqueles homens de Samuel, e você corre a Bíblia, e você vai parar num homem chamado Jesus Cristo. Quando ele passou por você, ele foi deixando marcas, deixando pegadas, e você foi olhando para onde ele estava passando, a esquina que ele dobrava, o morro que ele subia e que ele descia, e você começou a segui-lo o tempo todo. Amém! Você sabe o dia que você nasceu de novo? Você sabe o dia que você recebeu o Espírito Santo? Você deve saber que daquele dia em diante a sua vida foi mudada. Agora, voltando nesse assunto,
homem nasceu cego. Deus fez isto para condenar os fariseus, condenar o povo religioso. E Deus faz certas coisas em nossa vida que é para levantar um e derrubar o outro. Pode ter certeza disso. Ministério genuíno, o de Cristo. Quantos morreram? Ministério genuíno como do irmão Brana, quantos morreram? E quantos viveram pelo ministério de Cristo nos dias dele? E quantos vivem e viveram por causa do ministério do irmão Brana? Mas quantos estão perdidos por causa do ministério do irmão Brana? Onde passa a luz, o que é da luz segue imediatamente. E aqueles que não são, se embaralha todo, porque eles conhecem só uma coisa, eles conhecem só a escuridão. Você sabia que o animal noturno, a gambá e tantos outros animais, não saem para se alimentar de dia, porque não vê? Tem que escurecer para que a sua vista possa ter visão. Tem pessoas que só podem andar no escuro. Se for andar na palavra, eles tropeçam. Mas se tirar a palavra, eles vão bem. Que coisa terrível. Esse é o momento que estamos vivendo. Esta é a hora que estamos vivendo. Porque vocês ouviram ontem o pastor Luquemba, quando ele estava falando, se tem sombra, é porque tem luz. Tá? Mas se você procurar na Bíblia, tem um lugar que não tem sombra. No céu não tem sombra. Em Cristo não tem sombra. Ele é a luz inacessível. Ele é a luz perfeita. Não tem sombra ali. Porque luz com luz não pode fazer sombra, tá? Porque luz completa a luz total. A mensagem é a luz completa. É a luz total. Não pode fazer sombra, tá? Você entrou neste túnel de luz. Você entrou em Cristo e não há nenhuma sombra ao seu redor. Porque aquela glória da Shekinah que ficava atrás do véu no Antigo Testamento e que veio em Cristo nos dias dele e que manifestou em Paulo e que veio no ministério do irmão Branham, hoje está na noiva. A glória da Shekinah está na noiva. Você não vê luz fazer sombra, porque é luz completa, é luz perfeita, onde não há variação. Agora, onde tem sombra, porque tem luz. Por isso que eu disse, nas eras da igreja, tinha lá uma circunferência, o profeta desenhou lá, e tinha um tanto de sombra. Mas quando as eras terminaram, abriram os selos, acabou a sombra. Era Cristo. A divindade perfeita. A divindade completa. E esta divindade em sombra ainda vai na casa de Abraão. E podia comer e falar com Abraão. E Abraão ter companheirismo com ele. Aquele mesmo Deus que tinha um profeta na terra. E por causa do profeta, ele foi na casa dele, porque Sodoma tinha que ser queimada. E Sodoma não seria queimada se não tivesse um Abraão separado de lá. Esse mundo não seria queimado se você não estivesse aqui. Deus não queimaria este mundo se você não estivesse aqui. Ele vai ser destruído por sua causa, tá? Por causa da presença dele em ti. Quando fala de Deus em carne, é quando ele vem e toma o seu coração e toda a sombra e escuridão da Bíblia desaparece toda a interpretação, todos os pensamentos negativos desaparecem
e você vê Cristo em cada página da Bíblia, agora esta palavra toma lugar dentro de você. E quando você fala, quando você vive, você está vivendo exatamente a luz que é a pessoa de Jesus Cristo. E o profeta disse o seguinte: todas as coisas que ele não fez através das eras, nas eras da igreja, ele está fazendo agora. Ponto. Isso aqui foi em 65, gente. Todas as coisas que ele não fez durante as eras, ele está fazendo agora. De volta à palavra, porque as mensagens têm de encerrar em toda a palavra. E nos últimos dias, os 7 selos, sendo abertos, eram para reunir cada coisa que havia sido passada por alto nisso, e fazer da coisa toda um grande corpo da noiva, para que aqueles que viverem lá atrás, ou aqueles que viveram lá atrás, não fossem aperfeiçoados até que esta igreja seja aperfeiçoada. Este grupo da noiva, nos últimos dias, para trazê-los para dentro e juntos serem tomados. O sinal, Jesus Cristo, e o Espírito Santo está entre nós. Devemos reverenciar isto. Nós não podemos nos humilhar o suficiente, tirando seus sapatos ou ficando de joelhos. Não excluiria isto. Não satisfaria isto. Não nos contentaria. Porém, uma vida que traz fruto do Espírito. Agora, o que é o fruto do Espírito? Amor, paz, gozo, alegria. A mensagem aproxima a coisa toda. Agora você percebe o mensageiro com a mensagem, ele enviou a coluna de fogo para uma vindicação. A próxima coisa foi após aquilo. Foi uma constelação. Foi uma constelação. Você sabia que estava correto, você estava em paz. Nós temos paz, Deus através do Senhor Jesus Cristo. Foi um pilar de fogo o tempo todo. Mas quando o pilar de fogo cessou, então os selos abriram. Não era mais um pilar de fogo, que era o mesmo Cristo, mas ele veio agora numa nuvem. E esta nuvem foi o tropeço do mundo, foi o tropeço do povo, até mesmo da mensagem. Aquela nuvem era ele mesmo, sem sombra de dúvida. Outra coisa, você lendo sobre a nuvem, quando o profeta foi tomado na constelação, lá na montanha, ele disse que um anjo da direita era o mais sobressalente, que chamou a atenção dele, era aquele anjo. Aquele anjo não era Cristo. Aquele anjo da direita, da nuvem, que tinha o tórax levantado, olhando exatamente para o oeste, aquele anjo era a teofania do irmão Branham. Porque Cristo era representado em aqueles 7 anjos. Cristo era representado em 7 mensagens, em 7 ministérios, trazendo o último ministério agora para nós. Nós deveríamos olhar nisso com muito temor, porque isto que nós estamos lendo e ouvindo será requerido no final. Ou nós temos isso dentro de nós,
ou ficaremos fora do arrebatamento. Aquela luz que caminhou com Moisés, com os profetas, aquela luz que o profeta Isaías viu lá no templo, aquela luz que Daniel viu, aquela que falou com ele, aquela luz que Ezequiel viu, que Paulo viu, aquela luz, ela veio até o momento que estamos vivendo. Ela passou pela dispensação do Antigo Testamento, ela entrou nas eras da igreja, até que aquela luz veio sobre um homem chamado William Branham, se encarnou nele e ele manifestou total e completo o ministério de Cristo. A deidade estava no irmão Branham, sim, a plenitude de Cristo estava nele. Agora é tempo da noiva receber a mesma plenitude. Nós temos marcas pegadas na areia do tempo, que a hora chegou para ir embora daqui. Então, aquela luz, aquela voz, tornou-se a mensagem. E aquela luz se abrigou. Você já pensou? Quando Adão caiu lá no jardim do Éden, caiu. É um homem que tinha poder, domínio de toda a natureza ao seu redor. De repente ele perde aquilo. Mas escuta uma coisa. O Senhor veio falar com ele. O Senhor veio buscar o homem que ele formou. Olha lá no primeiro Adão. Para Adão voltar novamente, ele tinha que passar pelo processo de redenção. Por isso que um cordeiro foi morto, para cobrir o corpo dele e de Eva, que estavam nus. Quando aquele sangue daquele cordeirinho inocente caiu na terra, Deus tinha abrido o caminho para a redenção, para trazer o primeiro Adão. E quem podia trazer o primeiro Adão era só o segundo. E o segundo Adão é o Deus Criador, que criou Adão. Adão perdeu a sua divindade. Adão caiu. Ele teve que cair. Como que Adão não cairia, se uma parte dele estava caído? Como que Adão não cairia, se uma parte dele estava perdida? Ele tinha que cair para trazer a parte dele de volta, que era a sua esposa, que tinha saído dele. E por que que Jesus morreu no Calvário? Por que que ele veio em humilhação? O Deus Todo-Poderoso tornou uma criança, tornou-se um homem e morreu no Calvário. Por quê? Porque ele tinha que morrer. Era uma sentença que ele deu: no dia que comerdes nesse dia morrereis. Era uma sentença, e ele tomou a sentença dele sobre ele mesmo. Morreu. Quando ele morreu, ele disse: nenhum dos meus filhos irão morrer jamais. Eu morri por eles. E todos que estavam nele morreu naquele dia. E todos que estavam nele ressuscitaram naquele dia. E Deus veio trabalhando através das eras, abrindo o caminho, passo a passo, para chegar aqui e você descobrir que você estava nele. Martinho Lutero não ficou sabendo disso. O Wesley não ficou sabendo disso. Os pentecostais não ficaram sabendo disso. Mas nesse tempo, ele veio para revelar isto a você, tá? Isto a você. E para isto ser revelado e mostrado para você, sem que tivesse uma clareza completa, ele tinha que pegar o livro que Adão tinha, que era a vida eterna, e devolver a sua semente. Ele tinha que pegar o livro da vida, o livro que estava o seu nome escrito, que era o próprio nome dele, e você comer o livro,
como João comer o livro. Comer o livro é receber a revelação dos 7 mistérios. Comer o livro é receber a revelação dos 7 selos. Comer o livro é ver Deus em carne. Então você comeu o livro, comeu a palavra, não comeu o maná do deserto, não. Você não comeu uma determinada religião, uma determinada denominação. Você comeu a palavra. E quando a palavra entrou na sua alma, todo o seu sistema foi mudado. Amém. Porque o que você come, o que você manifesta. Você manifesta Cristo porque você está comendo o corpo de Cristo, a palavra falada. Amém. Não há como, viu? Não há como ser diferente. Se você comeu a palavra, comer a carne de Cristo. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Que discurso difícil. Esse é o mistério de Apocalipse. Esse é o mistério da palavra. Ele falou para eles: se vocês não comer a minha carne, se vocês não comer esta palavra, se vocês não beber do meu sangue, se vocês não receber do meu espírito, vocês não terão vida em vocês mesmos. Quem comer a minha carne, quem beber do meu sangue, viverá por mim, que eu viverei nele, estará em mim e eu estarei nele. Um linguajar tosco, difícil, não é? Naqueles dias. Mas hoje você está comendo a carne do Filho do Homem, que é a palavra falada. Agora, se o livro foi aberto e você comeu aquilo que Adão não comeu lá, então tem que manifestar a Cristo. Tem que manifestar a Cristo. Se você come a palavra, você manifesta o que está dentro de ti. É Cristo. Quero ver Satanás e ver alguma coisa. A sua garganta abaixo. Além do que está escrito. Além do que está escrito. Deixa eu reduzir o meu tempo. Veja bem. Tem coisa muito longa aqui, boa demais. Mas eu gostaria de tomar esta mensagem aqui para encerrar. Olha, Jacó, no seu engano, Jacó era um pequeno enganador. Iria um hebreu, escrever acerca do seu irmão hebreu, que nele todo Israel era chamado, ia se atrever a escrever o engano do próprio pai, de toda a nação? Em Jacó vêm os patriarcas, dos patriarcas vêm as tribos, a pedra fundamental, e tudo isso a Bíblia expõe-no como um enganador. Está certo? Acha que os homens teriam escrito isso? Você acha que um homem escreveria Hebreus 11, e contaria das trapaças de Jacó? Não tem uma trapaça dele lá. Agora ele diz: Deus, antigamente, e de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas. Está em Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16. Ele disse: toda a Escritura é dado por inspiração. Não inspiração de quê? Ela é proveitosa para a doutrina, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus possa permanecer perfeitamente instruído em todas as boas obras. Tudo bem, então. Toda a Escritura é escrita por inspiração.
Jesus aqui na terra disse que os céus e a terra passariam, mas a sua palavra não. Ele disse que toda a Escritura deve ser cumprida. Toda Escritura deve ser cumprida. Dos dois lados. Dos dois lados. Não há salvaguarda para ninguém. Ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou não somos. Ou nós iremos no rápido, ou ficaremos. Não há meio termo. Tá? Eu não vou no rápido, mas vou ficar livre da tribulação. Não existe. Ficou aqui, vai ser torrado. Não tem como. Deus é uma pessoa. Deus pode falar. Agora, como que ele podia falar? Vou terminar aqui. Quando ele quis falar, ele diz: Moisés, você vai ser Deus, você vai falar. Que cargo, hein? Ser Deus. Você vai falar. E deixa que o seu irmão vai ser, que vai reportar suas palavras. Você não vai fazer outra coisa. Você vai falar e ponto. E que você falar vai acontecer. Então Deus estava falando com quem? Com Moisés. E agora passou o compromisso para Moisés ser Deus. Isso faz o diabo correr longe, não? Faz o diabo perder o fôlego. Correr. Aí disse: Noé, não vou falar nada, não. Você que vai falar. Noé, é você que vai trazer o juízo. É você que vai trazer o dilúvio. Eu não vou falar nada. Se as pessoas não creem em você, não vai crer em mim. Entendeu? Se as pessoas não creem em você, Moisés, não vão crer em mim. Se as pessoas não creem em William Branham, no que ele ensinou, você não precisa nem crer em Deus. Porque se Deus disse: Moisés, você vai ser Deus na terra, ele fez exatamente com o irmão Branham isso. Deus não pôs a mão em nada, só deu adoção para o irmão Branham. O primeiro homem na dispensação de 6.000 anos, ser o quê? Receber adoção plena. O primeiro móleo movido em 6.000 anos foi William Branham. Foi levantado. Se você não entende isso, eu lamento, mas é muito sério. O primeiro móleo movido foi o irmão Branham, que podia trazer a palavra por palavra e falar a palavra. Nunca teve uma profecia do irmão Branham, uma visão dele que não cumprisse exatamente como ele viu. Nenhuma. Então não era o irmão Branham. Deus desceu um véu neste tempo, desceu um véu hoje, e Deus te deu graça, misericórdia, para você ver além do véu. Deus desceu um véu num homem e manifestou tudo o que ele é nesta era. Deus tem descido o seu véu na noiva agora. Ela tem que ser ele de novo. Ou é, ou racha. Ó, preste muita atenção no que eu estou dizendo nesta hora aqui. Isso é extremamente sério e é revelado somente a nós. Deus quis manifestar as suas maiores obras nas maiores fraquezas. Paulo chegou um dia para o Senhor e disse, e começou a falar das suas lutas. Mas a luta de Paulo não era o sofrimento, não. As lutas de Paulo era ele mesmo, era a carne dele. As lutas de Paulo era sair daquele embaraço dele. E Paulo foi clamar ao Senhor. O Senhor veio para Paulo e disse, Paulo, continue, vá em frente. Porque se você não ficar fraco, você não pode manifestar o meu poder. Que o meu poder se manifesta na fraqueza e a minha graça te basta. Amém?
E a minha graça te basta. Quando você puxa a espada para o seu peito e você se condena até as raízes, o ser humano que você é, que somos, então você recorra o caminho de Paulo. E você vai ouvir a mesma coisa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a minha graça te basta. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Você está muito valente quando você sabe demais, quer ensinar todo mundo, que todo mundo tem que dar ouvido para você, cai fora desse camarada, porque isso aí é um demônio. Que o homem que sabe não faz isso. Quanto mais você sobe em Cristo, mais você desce como homem. Amém? Vamos lá. Deus é uma pessoa. Dá para pregar bastante sobre isso. Deus é uma pessoa. Vamos ver se a igreja vai chegar lá comigo. Deus é uma pessoa. Deus é Arche. Deus é Bonei. Deus é Alzino. Deus é uma pessoa. Não tem outro jeito de você ver Deus. Deus está de saia, está aqui, ó, um monte delas aqui, ó. Ele é uma pessoa. Deus fala com Deus. Você não pode fazer nada sem Ele. Deus fala com Deus. Ele aqui e Ele aí. Amém? Se Ele está aí, você escuta Ele. Se Ele não está aí, você logo vai me chutar para fora. Ou qualquer outro pregador. Deus é uma pessoa, Deus pode falar, Deus pode conversar, Deus pode escrever. Ele não tinha que fazer dessa forma, mas essa é a forma que ele escolheu para fazer. Ele não tinha de o fazer dessa forma, mas ele escolheu fazer dessa forma. Agora você diz, Deus escreveu com o seu dedo majestoso, os 10 mandamentos. Assim Deus podia escrever Ele mesmo, se quisesse, veja, mas Ele escolheu escrever através de profetas, porque eram os seus atributos, e a sua palavra Ele expressou através deles, ao fazer tudo uma parte dele. Veja, Ele podia escrever com seu dedo, Ele também pegou o seu dedo, escreveu nas paredes da Babilônia, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, escreveu com seu próprio dedo. Deus pode falar, Ele falou com Moisés na montanha, numa sarça ardente, crê nisso? Sim, Senhor. Ele falou a João na forma de uma pomba, crê nisso? Disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Ele falou com ele falou com Jesus no Monte da Transfiguração, perante Pedro, João e Tiago. Ele pode falar, ele não é mudo, Deus pode falar. Assim, ele falou com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele falou com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele está repetindo, no Monte da Transfiguração. Quando as pessoas disserem, trovejou, mas era Deus a falar com Jesus. Quase todos, ou quase tudo, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Jesus a falar. Ele é Deus, assim Deus pode falar. Agora, ele não falou através do vento, de um pássaro, de um animal. Ele falou através do homem. Ele falou através do homem o tempo todo. E ele não iria mudar agora e falar através do vento. Ele continua a falar através do homem. O Senhor Jesus, ele disse, este não é um trovão. Esse trovão, em João 12, as pessoas disseram, houve um trovão. Um anjo falou. Estava o pai falando com o filho. Ninguém entendeu. Eles deduziram que era um anjo e disseram que era um trovão. Cada um teve a sua opinião, ninguém entendeu a voz do trovão. Mas, ele disse,
o pai disse para ele: agora é o juízo deste mundo. Foi as últimas palavras que o Senhor falou com o filho. Agora é o juízo deste mundo. João 12. Deus falando com ele que o juízo estava caindo sobre o mundo a partir daquele momento. E quando passaram 37 anos, Deus destruiu Jerusalém. O juízo começou exatamente lá naquele dia, em João 12. Ninguém entendeu. Esse mesmo trovão soou na ilha de Patmos. João teve uma visão e não escreveu a interpretação daquilo. Mas quando, pela última vez, Deus troveja no céu, ele tinha comissionado um homem aqui para escrever o que os trovões falaram. Agora ele vem e traz a mensagem, foi a voz do Senhor. Aqueles 7 trovões era a voz de Deus, e quando o profeta veio falar desses trovões, ele já abriu a mensagem falando de redenção e o livro que o Cordeiro veio com ele na mão para entregar para a raça humana caída, agora levantada para receber o livro. Quando você recebe o livro, você recebe a palavra. Quando você tem a palavra, você fala como Deus na terra. Deus abençoe em nome do Senhor.